à família. Isto não pode deixar de ser afirmado sistematicamente. Mas e o concreto? A educação cabe em primeira parte à família depois. Mas e quando não acontece? Com quem se contratualiza? A educação é uma responsabilidade de todos, sobretudo em escolas autonomizadas, na sua relação com o poder local, na sua relação com a comunidade educativa para lá da escola, mas que inclui também a própria escola. Mas e quando a comunidade educativa, por razões de déficit de cidadania, por déficit de participação cívica, não está disponível para esse contrato? Contratualiza-se com quem? E, finalmente, a educação também cabe ao Estado, obviamente. Mas como é que se contratualiza com o Estado quando o Estado não nos dá espaço para a possibilidade da construção de uma estratégia marcada por linhas de pensamento como estas que eu tentei levar junto de vós? E, portanto, como veem, temos aqui um problema. Eu diria um problema que nós podemos desconstruir e dividir em várias linhas. Não temos um problema inibitório, mas temos um problema e temos de procurar respostas para esse problema. Mas depois temos uma outra questão. Quem é o aluno? Quem é esse tal aluno que hoje se apresenta no interior das nossas escolas? Já vimos que ele entra com um ponto de interrogação e sai com um ponto final. Mas temos que saber de onde vem ele, quem é ele verdadeiramente, para onde quer ir, para onde quer a escola que ele vá e para onde vai o aluno realmente. E aqui levantam-se duas ou três questões que eu gostava muito a correr de vos colocar. A primeira é a da representação no interior da escola. Reparem que nós estamos a falar já de uma escola de relação dialógica, hierarquizada e democrática. Portanto, nós estamos a falar de uma escola hierarquizada, verticalizada e burocrática. E, portanto, se estamos a falar de uma escola de comunicação e de comunicações plurais, é preciso que cada uma das partes, cada um dos sujeitos tenha voz. E quando os alunos não têm voz, isto é, quando não têm família que os representa, quando falhou completamente a família, por razões que agora não importa trazer à colação, objetivamente a família falhou, é desestruturada, é disfuncional, vive situações de grande miséria, não tem condições para acompanhar o percurso escolar do filho, não está sequer interessada nisso e muitas vezes está contra o próprio percurso escolar do filho. Este filho ou esta filha entram na escola assim, desestruturados, dessa forma, despidos completamente de autoestima, sem qualquer capacidade para cumprir regras ou para assumir comportamentos universalizados. Quem o representa, antes de mais? Porque se eu quero ter com ele uma relação dialogada, não é com ele que eu vou falar diretamente, porque ele não é instrumento, não é sujeito de diálogo naquele primeiro momento. Quem o representa? E nós podemos dizer as associações de pais. É uma hipótese. As associações de pais são uma conquista dos tempos democráticos e só devem ser aplaudidas. Mas é ou não é verdade que na maior parte das escolas as associações de pais são constituídas por pais cujos filhos não precisavam nada que aqueles pais lá estivessem? E estão lá aqueles. E estão, e ainda bem que estão. Mas que de uma maneira geral não têm nenhuma vocação para representar os outros, que normalmente constituem um empecilho ao sucesso dos filhos, porque os seus filhos querem ir para o mercado, querem sucesso escolar, querem sair na linha de pensamento que vem apenas de uma sociedade de informação do conhecimento e das novas competências, porque para a democracia e para a cidadania a família chega. Mas e os outros? E eu posso dizer-vos que estou à vontade, porque eu tenho uma filha, é piada, mas enfim, é como se fosse filha, não tem problema nenhum, que é hoje médica pediatra, mas que no seu 12º ano, porque queria ser médica, estando numa turma onde havia alguns rebeldes incompetentes, e portanto aí já se tinha conseguido a rebeldia, mas havia alguma dificuldade em passar para a fase da competência, um dia ela entrou em casa a chorar desalmadamente porque tinha tido um 18 a química. Eu lembro de lhe ter dito ao filho: tu choras com notas com as quais eu nunca me ri. Mas o que é facto é que assim acontecia. E a questão era saber como é que era possível garantir que ela iria ter o 20 que era preciso para conseguir na média depois ter o 19, naquela turma com aqueles 3 ou 4 jovens que eram a antítese dos objetivos que ela tinha. E foi familiarmente assumido que ninguém pode ser médico sobre a infelicidade dos outros. E que numa sociedade onde para se ter sucesso é necessário excluir os que estão junto de nós, mesmo que esses contribuam ativamente para a sua exclusão,
É uma sociedade que, obviamente, será porventura uma sociedade de sucesso no domínio da informação, do conhecimento e das novas tecnologias, mas incapaz de responder a exigências de cidadania e de democracia. Ela, felizmente, entrou em medicina e os outros 3 rapazes lá chegaram ao fim do seu tempo de frequência escolar com bastante maior sucesso do que aquele que se pensava que eles pudessem ter inicialmente. Bom, então é preciso saber quem representa estes. E talvez, por exemplo, seja interessante, e esta é uma questão concreta, talvez seja interessante, por exemplo, rever o estatuto das associações de pais e obrigar, por exemplo, a que cada associação de pais inclua nos seus órgãos pais que não têm filhos na escola. Eu diria mesmo pais que já não têm filhos a estudar. Aquilo que nós poderíamos designar por pais sociais. Pais que efetivamente têm filhos, e quando digo pais aqui estou a ver pais e mães, como é evidente, que têm filhos nas suas vidas e que se disponibilizam enquanto cidadãos ativos a integrarem as comissões de pais para poderem representar aqueles que dentro da escola não têm quem os represente. É uma hipótese. Outra passa pela via dos tutores, que agora foram criados recentemente e que podem ter algum papel aí a desempenhar, mas esta é uma questão que me parece essencial para resolver efetivamente as questões, muitas vezes de fortíssima indisciplina, de ruptura absoluta no interior da escola, porque muitas vezes não há a mínima correspondência, porque não há a mínima comunicação. E não havendo comunicação não há diálogo. E não havendo diálogo, evidentemente, não é possível haver imposição de normas, mesmo que seja esse o grande objetivo que nos anima na relação entre o professor e o aluno. Por sua vez, há uma pergunta que paira no ar. Se a escola está invadida pela complexidade e pela diversidade, como é que se responde à complexidade e à diversidade que está hoje a caracterizar o interior da escola? Eu tenho para mim que há primeiro uma primeira resposta que é fundamental, que é integrar a complexidade e a diversidade. E, portanto, em vez de querer rejeitá-la, ou em vez de querer simular que ela não existe, ou em vez de querer procurar por referências no passado um modelo de intervenção que de alguma forma cria a aparência de que se reduz a complexidade ou de que se anula a diversidade, em vez disso, a questão é assumir a complexidade e a diversidade. Ela existe na sociedade dos nossos dias. As nossas sociedades são hoje inequivocamente complexas e marcadas pela diversidade. Eu agora não tenho tempo, mas gostaria imenso de vos chamar a atenção para a ideia de que diversidade é hoje a norma. E quando nós dizemos que é necessário cumprir a norma é a diversidade hoje. E, portanto, se a norma é a diversidade, que aliás levanta problemas curiosíssimos no plano da arte, por exemplo, e por aí fora, mas agora não vamos lançar-nos com isso, a norma hoje é a diversidade e, portanto, é a diversidade que nós temos no interior da escola. Ora, se a norma é a diversidade e se a complexidade é uma característica social das sociedades modernas que muitos consideram positivo, autores, por exemplo, como Edgar Morin, dizem, agora com alguma ironia, que é necessário substituir o imperativo categórico de Kant por um novo, e dizendo, age por forma a aumentar sempre as tuas capacidades de escolha, isto é, perante uma sociedade que cada vez é mais complexa, age por forma a ter sempre mais capacidades de escolha, isto é, potencia ainda mais a complexidade, mas agindo por forma a ter sempre mais capacidade de escolha, quer dizer, aprende a pensar melhor e sabe escolher criticamente e viverás na sociedade da complexidade e da diversidade. Ora, então a escola tem que assumir isso, como característica do seu interior e da sua relação intersubjetiva interna, é um espaço de complexidade e de diversidade. E como é que se ensina para viver na complexidade e na diversidade? Em primeiro lugar, ensinando a pensar e a escolher para ensinar a autonomia. O único instrumento subjetivo para viver criticamente e, portanto, com poder de reflexão e de autonomia sobre a diversidade e a complexidade é a própria autonomia. É estar preparado para ser autónomo diante da complexidade e da diversidade. Simplesmente, o ensinar para a autonomia, o educar para a autonomia, pode, embora erradamente, mas é um risco, pode vir a privilegiar os interesses próprios. E, portanto, mais uma vez, a autonomia pode ser um caminho numa sociedade complexa e marcado pela diversidade para o desenvolvimento económico exclusivamente. Então é necessário introduzir a outra componente essencial ao lado da autonomia e que é a da solidariedade. Então o que se pede à escola é que, na complexidade e na diversidade, forme ou eduque para a autonomia e para a solidariedade.
E que solidariedade é esta? É a solidariedade dos interesses comuns, mas que solidariedade é esta? Não é aquela solidariedade que leva o escoteiro ao fim do dia a ajudar a